e da Jihad israelense e fazem seus planos com as leis israelenses. O secretário-geral está tentando promover uma forma de cooperação com a ONU, mas não com uma empresa afiliada, não com uma agência humanitária, mas com os grupos que lideraram o massacre de 7 de outubro junto com o próprio Hamas, que abriram as portas de suas casas e permitiram que isso acontecesse, que colaboraram ativamente para proteger seus próprios membros, que esconderam membros do grupo em suas próprias casas, que sequestraram e levaram crianças para túneis na faixa de Gaza. O secretário-geral quer ir até as casas deles, encontrá-los e pedir que construam algo. Talvez para negociar uma planta duradoura isso pudesse ser justificado. Devemos realmente acreditar que túneis sob as escolas, a presença de foguetes ao lado de hospitais e centros de comando escondidos sob os parquinhos não fornece provas suficientes de que o Hamas utiliza crianças como escudos. Isso segue um padrão evidente de viés, negação e apaziguamento. Incrivelmente, este chamado relatório também falha completamente em responsabilizar o Irã por seus crimes contra crianças. O Irã foi quem deu armas e treinamento ao Hamas para o massacre de 7 de outubro. Para eles, todos os fatos apresentados estão errados. Nesse contexto, no início de julho, crianças estavam brincando e se divertindo durante uma discussão ali, enquanto uma mulher israelense nas colinas de Golã observava. Então a situação piorou. 12 das crianças ficaram feridas, com 20 delas ainda sofrendo de ansiedade até hoje. As crianças deveriam estar lendo, mas simplesmente saíram para brincar com alguém. Isso mostra o que significa ser uma criança israelense hoje. Mas o relatório diante de nós nem sequer conseguiu reconhecer-los como vítimas israelenses. Desde 7 de outubro, crianças israelenses têm vivido sob fogo, correndo para dentro e para fora de abrigos, adormecendo ao som de sirenes. Para muitas crianças israelenses, essa realidade incluiu ser mantida refém pelo Hamas, torturadas, atormentadas e escondidas de suas famílias. A realidade foi assassinato brutal e a sangue frio, como no caso dos pequenos Ariel e Kafir Bibas. Ariel tinha 4 anos e Kafir apenas 9 meses quando foram sequestrados em 7 de outubro. Seus corpos sem vida e profanados foram entregues no início deste ano, junto com o de sua mãe Shiri, que também foi assassinada em cativeiro. Senhora Presidente, o que recebemos é mais um documento de distorção. Um relatório que não condiz com a realidade e não verifica os fatos que realmente estão acontecendo. E pior, inverte os papéis de vítima e agressor. O relatório deste ano segue uma tendência que é muito preocupante. Ele cita números inflacionados e não verificados de vítimas provenientes de fontes controladas pelo Hamas. Acusa Israel de má conduta enquanto ignora completamente os crimes de guerra sistemáticos do Hamas. Devemos realmente acreditar que túneis sob as escolas, a presença de foguetes ao lado de hospitais e centros de comando escondidos sob os parquinhos não fornece provas suficientes de que o Hamas utiliza crianças como escudos. Isso segue um padrão evidente de viés, negação e apaziguamento. Incrivelmente, este chamado relatório também falha completamente em responsabilizar o Irã por seus crimes contra crianças. O Irã foi quem deu armas e treinamento ao Hamas para o massacre de 7 de outubro. Foi o Irã que financiou e dirigiu o Hezbollah, que assassinou 12 crianças em Majd al-Shams. Foi o Irã que lançou mísseis balísticos contra o Hospital Soroka na semana passada, danificando intencionalmente a ala pediátrica. Essa ala agora está em ruínas. Os ataques indiscriminados do Irã nas últimas semanas já assassinaram intencionalmente 4 crianças em Israel. Quando as Nações Unidas se recusam a responsabilizar o Irã, quando tentam engajar o Hamas como uma parte legítima,
quando ignoram o sofrimento das crianças israelenses, não estão defendendo o direito internacional, estão profanando. Senhora Presidente, em Gaza, para se esconder. Crianças foram abusadas, exploradas e doutrinadas pelo Hamas. Eles são usados como escudos, eles são ensinados a odiar. Eles são arrastados para uma guerra que não escolheram. Mas há outro futuro. Um futuro sem o Hamas. Um futuro onde as salas de aula são para a educação, não para armazenamento de armas. Onde a infância significa livros e brincadeiras, não foguetes e medo. Esse é o futuro pelo qual Israel está lutando. Esse é o futuro que todos os membros deste Conselho devem apoiar. Não aceitaremos a grotesca, falsa equivalência entre uma democracia soberana e regimes terroristas. Não cooperaremos com um mecanismo de relatório que abandonou seu mandato e perdeu sua credibilidade. Ao secretário-geral, dizemos: o tempo de chamado engajamento com terroristas acabou. Grupos genocidas como o Hamas e o Hezbollah, grupos como o Jihad Islâmico, não precisam ser convencidos a assinar um plano. Eles devem ser rotulados como grupos terroristas pelo Conselho de Segurança e enfrentar penalidades.